Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Glória a Deus. Quantos que procuram encontram, os que já acharam, olhem comigo. Senhor, mais uma vez em Sua presença essa noite, eu dou graças a Ti. Eu já me sinto fortalecido e abençoado pelo Senhor, através das canções entre as quais o Senhor habita e que nós cantamos a Ti, e pelas orações feitas nesse lugar. Eu ainda peço ao Senhor que fale conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, e que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos diferentes. Amém. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutareis, e vós buscareis, e me encontrareis, quando vos procurardes por mim com todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde vos levei cativos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja nesse momento, numa reflexão. Peço a você que por um momento feche seus olhos. Pode erguer um pouquinho a sua cabeça. Eu peço a todos que fechem os seus olhos. E eu peço que você agora se imagine numa praia, de pé, de frente para o mar. Eu peço que você imagine que você está descalço nessa praia. E você está de frente para o mar. E eu peço que você imagine isso. Eu pergunto se você consegue sentir a areia embaixo dos seus pés, a areia fofa. Agora imagine que você está caminhando nessa praia. Eu pergunto se você consegue sentir a areia embaixo dos seus pés enquanto você anda. Eu peço que você fique novamente de frente para o mar, nessa imaginação. E eu gostaria de te perguntar se você consegue ouvir o barulho do mar. Glória a Deus. Gostaria de te perguntar se você consegue sentir o cheiro peculiar do mar. Glória a Deus. E gostaria de te perguntar novamente, com os olhos fechados todos, por favor, se você ainda sente a areia embaixo dos seus pés. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. Irmãos, eu não sei, né? Cada um funciona de um jeito, mas eu acredito, e eu vou até mesmo perguntar: vocês conseguiram, pensando na praia, sentir a areia embaixo dos pés de vocês? Através da imaginação? Sim ou não? Quem conseguiu? 2, 3. Quem não conseguiu, levante a mão. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse é um exercício muito simples. E é normal as pessoas conseguirem. E a maioria não conseguiu. Não que vocês não sejam normais por não conseguir, mas algum motivo impede vocês de conseguir. Por que esse exercício é importante? Porque através da imaginação e do pensamento, nós conseguimos ter sensações que são reais. Então o que eu pedi para vocês foi algo muito simples, e é o particular de cada um, conseguir ou não. Às vezes a gente pregando pede assim, fecha os olhos. A gente percebe que nem todo mundo fecha os olhos. Irmãos, nada que nós fazemos aqui é obrigatório.
mas nós entendemos que a participação, ela é voluntária, e quanto mais nós participamos, melhor é para o grupo. E esse exercício que eu propus para vocês, ele tem a ver com o nosso corpo, com nossa carne, com o nosso ser físico. E por que eu fiz esse exercício com vocês? Porque nós lemos aqui o versículo 11, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Talvez na sua tradução esteja algo como: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Mais uma vez, voltando no exercício inicial. Através do pensamento nós conseguimos ter sensações que são idênticas às sensações reais. E o que esse exercício faz a gente pensar, raciocinar? Se através do pensamento eu posso ter uma sensação que é real, que é idêntica à real, ou seja, o meu cérebro, ele não sabe direito o que é imaginação e o que é verdade. Então o que é verdade? Eu estou aqui diante de vocês agora, eu estou tocando esse altar. Se eu sentar ali na cadeira e fechar os meus olhos e imaginar tocando esse altar, é normal que o meu cérebro tenha a mesma sensação. Foi isso que eu tentei explicar com esse exercício que eu fiz com vocês. Todo mundo entendeu? Amém? Então, vamos raciocinar juntos. O nosso pensamento, ele tem o poder de nos colocar em situações reais. O que eu gostaria de colocar todos na primeira página hoje aqui essa noite. Isso não é exclusividade de alguns de nós, de um ou outro. Todos fomos feitos com essa característica. Se nós pensamos algo, nós temos as sensações como se aquele pensamento fosse a realidade e vice-versa. Então, veja que exemplo simples. Se eu sentar ali e me imaginar tocando esse altar, eu vou ter uma sensação idêntica, real. Para o meu cérebro vai ser a mesma sensação. Então, para alguém que tem pensamentos bons, poxa vida, a minha vida, eu não sei como que vai ser, mas eu tenho fé que daqui a pouco Deus vai fazer algo bom acontecer na minha vida. E aí eu começo a imaginar aquela bênção que eu estou pedindo para Deus. Como que vai ser a minha vida quando aquilo acontecer? Como que eu vou perceber essa bênção? Como que vai ser o primeiro dia dessa bênção na minha vida? Como que eu vou reagir quando chegar a notícia que essa bênção aconteceu? E aí eu vou ter a sensação real, como se ela já estivesse acontecido. E isso está dentro da Bíblia Sagrada, no versículo onde Jesus diz: tudo que pedirdes em fé, crendo, como se já houvesse acontecido, vos será concedido. Irmão, como eu peço algo crendo como se já tivesse acontecido, eu preciso imaginar. Quem é que ouviu o que eu preguei? Como que eu vou chegar até Jesus e eu vou falar assim: Jesus, eu creio nessa bênção, eu tenho fé que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu estou pedindo como se eu já houvesse recebido esse pedaço. Como que é isso? Como que eu peço como se eu já houvesse recebido? Eu preciso me imaginar como se eu já houvesse recebido. O meu pensamento tem que me levar lá. E quando o meu pensamento me levar lá, eu vou sentir, eu vou ver, eu vou sentir o cheiro daquilo, ainda que não tenha acontecido, mas já aconteceu dentro da minha mente. E o meu cérebro já percebeu algo que não existe, como se já existisse. E como que isso vai acontecer, igreja? Se eu quero chegar ali no centro de Mauá, é longe para ir de pé, eu preciso de uma condução, eu vou de carro. Qual é o carro que vai me levar até o centro de Mauá? Qual é o carro que vai me levar até a minha vitória? O meio de transporte se chama fé. Está escrito na Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus. E um dos elementos que eu vou ter que
usar para viver essa parábola, esse pedaço de pregação que saiu da boca de Jesus, pedindo em fé, como se já houvesse recebido. Eu vou precisar pensar no que eu quero, eu vou precisar me imaginar, eu vou precisar saber como é a minha vida, e para que eu possa crer como se aquilo já tivesse acontecido, mesmo que ainda não aconteceu. Esse é o poder do pensamento. O pensamento, ele está na Bíblia, e um dos versículos da Bíblia Sagrada, que nós temos a palavra pensamento, que nós podemos usar ou não como uma arma ao nosso favor, é o versículo 11 do capítulo 29. E aí Deus está falando através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus está revelando que Ele mesmo, Deus, pensa. Ele é um ser inteligente e Ele pensa. Ou seja, antes que Deus faça alguma coisa, Ele constrói isso na sua mente. Os evangelhos falam sobre a mente de Cristo, a qual Satanás não tem acesso, então ele não pode destruí-la. O que acontece na mente? Também os pensamentos. Então Deus está revelando no capítulo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. E aí Deus vai falar de futuro, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, para que Deus usa o profeta? Para trazer para as pessoas, para o presente, um tempo que ainda não chegou. Ou seja, tenham esperança, continuem caminhando, continuem lutando, melhorem o que vocês têm para melhorar, porque existem coisas boas por vir, existem portas para serem abertas, existem oportunidades para acontecerem na vida de vocês, existe algo bom lá na frente. Isso é o suficiente para fazer o que é aqui nesse presente, que nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão bom, fazer com que tenhamos esperança, com que continuamos a lutar, com que continuamos a caminhar, com que continuamos a fazer o que tem que ser feito, com fé de que se não está bom agora, Deus vai fazer melhorar em nome de Jesus. Então o nosso pensamento, ele é algo importante, é algo que Deus nos dá, e é algo que nós precisamos aprender a usar. Porque o nosso pensamento nos traz as sensações reais daquilo que nós não vivemos, mas o nosso cérebro entende aquilo como verdadeiro. Então eu falei, igreja, da parte boa. Use o seu pensamento para pedir com fé as coisas que você quer da parte do Senhor. Se imagine dentro das vitórias que você tem pedido a Deus. Mas talvez para alguém aqui, essa é uma arma que Satanás roubou de você, uma arma sua que Satanás tirou, e ele está usando contra você. Como que ele está usando essa arma contra você? Ele está fazendo você ter pensamentos maus. E essa cláusula, ela também está aqui a partir do versículo 11: pensamentos de bem e não de mal. Olha a escolha. Deus está escolhendo ter pensamentos bons e não maus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele também nos deu esse poder de escolher. Porque o pensamento mau faz com que eu tenha sensações ruins. Vai dar tudo errado, ninguém gosta de mim, eu estou sendo perseguido, eu estou ao alcance de Satanás, eu estou no alcance das pessoas más, alguma doença ruim vai habitar o meu corpo, da forma que está esse país, da forma que está esse governo, mas hora ou menos hora eu vou ser afetado de forma negativa, eu vou ser, olha como que está a sensação, a situação dessa empresa, daqui a pouco isso vai afetar o meu emprego, olha como as pessoas estão se comportando, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim comigo na rua, eu não estou comendo bem, eu não estou dormindo bem, daqui a pouco eu vou ficar doente, e esses pensamentos começam a fazer com que nós tenhamos sensações de alguém nos perseguindo, de alguma doença tomando conta do nosso corpo, de alguma coisa ruim acontecendo com alguém que a gente ama, e a gente começa a agir
fossem verdade. E daqui a pouco eu começo a ser um imã de tragédia, um imã de derrota. Eu começo a atrair as coisas ruins, porque eu ajo como que se esses pensamentos fossem verdade. Logo eles se tornam verdade e começam a vir coisas ruins para a minha vida. Eu começo a atrair. Daqui a pouco eu estou andando na rua, tem alguém me olhando estranho, querendo fazer algo contra mim. Daqui a pouco estava tudo certo no trabalho, começa a errar, começa a falhar, a falar o que não deve, quando tem que falar não fala nada, e começa a se materializar aqueles pensamentos. Mas eles nasceram aonde? Nos pensamentos. Eles nasceram em si mesmos. Então, qual que é o convite do Senhor para mim e para você aqui nessa noite? Ele diz para mim, Ele diz para você através da sua palavra: o nosso Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem pensamentos. Ele diz: eu é que sei os pensamentos. E Ele escolhe ter pensamentos bons e não maus. Então olha o direcionamento do Senhor para a tua vida nessa noite: escolha ter pensamentos bons. Aleluia. Eu vou te dar um exemplo de pensamento bom. O rei Davi diz: ainda que eu andasse. Quem ouviu isso? Ele andou? Mas o que ele disse? Ainda que eu andasse. Eu estou imaginando andando. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando aqui? Glória a Deus, aleluia. O rei Davi está escrevendo uma música, porque o Salmo 23 ele é uma música. Não, esse não é o 23. Qual que é o? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é o 23. É o 23. Alguém me corrige se eu estiver errado. Ele parou para escrever uma música. E aí ele começa a pensar no que ele está escrevendo. E quando ele está escrevendo, ele diz: ainda que eu andasse. Então ele está imaginando. E na mente dele é como se ele estivesse andando aonde, igreja? Pelo vale da sombra da morte. Aí ele vai para o próximo verso da música: eu não temeria mal algum. Ele começa a pensar: eu estou andando num lugar escuro, eu estou andando num lugar onde está o espírito da morte, mas agora dentro do meu pensamento, aleluia. Sabe por quê, igreja? O teu pensamento, ele é um ambiente onde você controla tudo. Quem é que ouviu o que eu preguei? Quando você toma as rédeas do teu pensamento, você cria um cenário onde esse cenário está sob o teu controle. E aí o rei Davi diz: eu não temeria mal algum. Aleluia. E aí ele diz para ele mesmo: porque tu estás comigo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele começa a sentir aquele poder. Aleluia. E ele continua escrevendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Igreja, esse jovem sentou em cima de uma pedra, só tinha gado e ovelha na frente dele. Ele imaginou o vale da sombra da morte, ele imaginou Deus com ele, uma mesa na presença dos inimigos, e ele dentro da casa de Deus até o final da vida dele. Quando ele abriu o olho, ele estava no mesmo lugar, ovelha e mato, mas ele já se sentia cheio do Espírito Santo. Quem é que ouviu o que eu preguei? Qual é o ambiente aonde eu vou invocar o Senhor Jesus? Aleluia. Ele diz, nós lemos isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O que a profecia do profeta Jeremias está falando, igreja? E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando me procurares com todo o vosso coração. Versículo 12. O que Jesus diz lá nos Evangelhos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Aleluia.
Irmão, tem gente que fica olhando para o céu, esperando a nuvem ficar com formato de anjo. Tem gente que pega, não estou criticando a igreja, porque cada um faz o que tem que fazer, mas pega aquela caixinha, hoje em dia não tem mais, né? A caixinha da promessa. Deixa eu ver o que Deus tem para me falar aqui hoje. O ruim é que na caixinha da promessa não tem um tapa na cara, né? É só promessa mesmo. Nunca que você vai pegar a caixinha da promessa e vai sair o versículo lá. Ou a terra se converte ou a terra desce. Não tem esse. Aí a gente fica esperando, a gente vai dormir esperando Deus falar com a gente no sonho. Você quer encontrar o Senhor Jesus? Fecha os teus olhos e começa a pensar: oh, aleluia, o que será que Deus tem para a minha vida? Ah, Senhor, existem esses problemas e eu creio que o Senhor vai dar resolução. Eu não sei como, eu não sei quando, mas o Senhor vai resolver. Esse problema financeiro vai ter solução em nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, mas ela é para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo esse levante contra a minha vida, mas depois eu vou sair mais forte dessa situação. E olha como eu começo a encontrar Jesus nos meus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Leandro, é muito difícil, mas ele não disse que seria fácil. Talvez você não vai conseguir da primeira vez. Talvez é um exercício que você precisa fazer. Igreja, o que é a oração? Senão os nossos pensamentos falados com a nossa boca. Aleluia. Por que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Porque quando nós oramos, nós obrigamos os nossos pensamentos a olharem para Jesus. O apóstolo Paulo diz: trazendo cativo todos os nossos pensamentos. O que isso significa? Se obrigando, falando assim para a tua mente, falando assim: pensamento, cala a boca, agora a gente só vai olhar para Jesus. Isso é oração. Gostaria de compartilhar isso com você. Como que é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estais no céu. Como que começa a oração? Vamos louvar e santificar. Ele é o nosso Pai que está no céu. Santificado seja o seu nome. Qual que é a segunda parte? Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu reconheço que o Senhor é grande. Eu reconheço que a sua vontade é soberana. E eu quero que a sua vontade aconteça. Nesse momento, a sua vontade e a minha vontade são a mesma coisa. Não importa o que o Senhor quer, eu abro mão do que eu quero para viver o que o Senhor quer. Vamos ouvir isso. Assim na terra como no céu. Lembra daquele versículo? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado. Esse é o poder da oração. Assim na terra como no céu. E aí, meu irmão, qual que é a próxima parte da oração? Veja a oração do Pai Nosso. Já se orou um tempo. Eu pedi alguma coisa até agora? Eu louvei a Deus, eu reconheci a grandeza dele. E o que eu vou fazer depois? Eu agradeço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter me alimentado. Obrigado por ter essas pessoas à minha volta. Esse é o pão nosso de cada dia. Agradecer por aquilo que o Senhor já nos deu e que nós estamos vivendo. Quando? Agora. A oração do Pai Nosso, ela nos traz para qual tempo, igreja? Hoje. Agora. Porque Ele é o Deus de já. O já de agora. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí o que acontece depois? Perdoa as nossas dívidas. Pode me corrigir, tá? Não posso errar. Perdoa ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem? Aos nossos devedores. O que Jesus disse?
A única coisa que nos separa do perdão de Deus é quando nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A partir do momento que eu perdoo quem vem contra mim, eu acesso o perdão de Deus. Eu não posso pedir perdão para Deus se eu não perdoo aqueles que vêm contra mim. Quem aqui ouviu isso? Perdoa as nossas dívidas e como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí o que vem depois? Não nos deixe cair em tentação. Irmão, olha o poder dessa oração. Eu reconheço que eu sou tão pequeno diante de todas as coisas que eu peço para Deus. Não é nem para Ele me dar força para mim vencer minhas lutas. É para Ele não deixar o diabo me tentar. Porque se eu for tentado eu vou cair. Quem é que ouviu o que eu preguei? O dia que Davi foi cair, foi tentado, o que aconteceu com Davi? O dia que Saul foi tentado, o que aconteceu com Saul? Caiu. Moisés, quando ficou com raiva, o que aconteceu com Moisés? Aí a gente já me quer. Senhor, não deixa nem eu ser tentado. Põe o teu anjo. Faz alguma coisa, não nos deixe cair em tentação. E aí como que acaba? Mas livrai-nos do mal. Esse é o momento de pedir. Senhor, o diabo está tentando me derrubar, está tentando tirar meu emprego, essa doença está tirando a minha fé, as perseguições estão grandes contra a minha vida, eu sinto o peso da depressão, eu sinto o peso da angústia. Me livra desse mal, me livra de todo o mal, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Eu começo a oração adorando e eu termino a oração adorando. Aleluia. Eu entro na presença do Rei reconhecendo que Ele é Rei. E quando eu vou sair da presença dEle, Ele ainda é Rei. Ele fazendo o que eu estou pedindo ou não fazendo. Ele ouvindo a minha oração ou não ouvindo. Ele atendendo o meu pedido ou não atendendo. Ele é Rei. Quem é que ouviu o que eu preguei? Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando nós estamos orando, igreja, o que nós estamos fazendo? Eu estou pensando em Deus. Eu estou pensando que Ele é grande. Eu estou pensando que Ele é o dono. Eu estou pensando que Ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim. Eu estou pensando que Ele é a minha esperança. Eu estou pensando que eu estou pedindo algo para alguém que pode fazer algo por mim. Eu estou pensando que enquanto eu estou pedindo para Ele, eu não dependo de ninguém. Eu só dependo dEle. E a oração vai indo. E eu vou entendendo que só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Ele é Deus dos deuses. Ele é Senhor do Senhor. E o meu pensamento que não queria orar, daqui a pouco está virando pensamento de Deus. Pensamento igual a Deus. Pensamento igual dos anjos. E eu vou entrando no céu dos céus. Eu vou passando pelo primeiro céu. Eu vou passando pelo segundo céu. Eu vou passando pelo terceiro céu. E a minha oração vai chegando diante do trono da graça. E daqui a pouco não são mais palavras, mas é a fumaça do incensário que vai subindo diante do Altíssimo. Vai chegando nas narinas de Deus como um cheiro suave. Aleluia. Levado pelo incensário, carregado pelo anjo do Senhor. E ainda, glória a Deus, que eu ainda esteja nessa terra, Deus pega o meu pensamento e leva o meu pensamento lá naquela outra cidade, lá naquele outro país, lá dentro daquele hospital, lá dentro daquela cadeia, lá dentro daquele presídio, lá dentro daquela UTI. Deus pega o meu pensamento, leva lá dentro daquele banco, leva lá dentro daquela encruzilhada, leva lá dentro daquela casa de pai de chiqueiro e começa a quebrar, começa a fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida, enquanto nós oramos 5 ou 10 minutos. E como eu sei que a minha oração foi ouvida? Porque eu dobrei o joelho derrotado, eu dobrei o joelho triste, angustiado, eu dobrei o joelho chorando, ou às vezes tão triste que nem a lágrima não vem. Eu comecei a oração cansado, mas em 5 ou 10 minutos
meu irmão, eu ainda estou no mesmo lugar que eu estava, mas eu sei que algo no mundo espiritual foi movido. Eu sei que Deus ouviu a minha oração, e de alguma forma eu já visitei o que Deus vai fazer através da oração, e agora eu tenho certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Sabe qual que é o nome disso? Isso é a fé. Glória a Deus. Essa é a fé. E que a fé é a certeza. A porta vai abrir, não tem jeito. Eu já fui lá, eu já vi Deus. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Quem é que ouviu isso? Essa é a fé que é acessada através do pensamento, através da oração. Você já pensou essa bênção que você falou, puxa, seria tão bom se acontecesse? Aí você vai, ora, Deus pega você, meu irmão, em espírito. Nós lemos o livro do Apocalipse, João disse, ele me levou aos céus em o quê? Espírito. Ou seja, para João, aquilo foi real. Ele sentiu, ele viu, ele cheirou. Quando ele vê as 7 tochas de fogo ardente diante do trono, ele está sentindo o calor daquele fogo. Já pensou, Deus te pega em espírito e te leva lá aonde você precisa que aconteça. E aí agora eu não sei mais do que eu estou falando, sabe por quê, igreja? Cada um tem uma necessidade. Tem um que é porta de emprego, tem outro que é cura, tem outro que é enfermidade, tem outro que é o relacionamento, tem outro que é o milagre. Então Deus te pega e te leva lá em espírito e te mostra. Faz você sentir o cheiro, faz você ouvir o som, faz você pisar, sentir a textura do terreno, como se fosse o pé descalço na areia da praia. Faz você ouvir como, irmão, nada se parece com o som do mar. Por isso que a palavra do Senhor diz, quando alguém ouve a voz de Deus, diz o quê? E ouvir a sua voz como o som de muitas águas, porque nada se parece com o som das águas do mar. O som, a voz de Deus se assemelha ao som das muitas águas. Meu Deus, eu vou falar algo poderoso para você aqui nessa noite. Você quer ouvir a voz de Deus? Lembra do som do mar. Meu Deus, é algo incomparável. E aí ele te leva para você sentir todas as sensações. E para que Deus faz isso? Para que haja no seu coração fé e ele possa fazer isso acontecer na sua vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Deus te tira desse tempo chamado presente e te leva para algum lugar onde aquilo que Ele prometeu já aconteceu. Então, o vai acontecer não existe mais. A única coisa que existe é que Deus lá na frente já fez. E eu vou chegar porque está pronto, está me esperando. Nem a morte, nem o inferno, nem o mal, nem as tentações, nem os principados, nem as potestades, nada me separa do amor de Deus, nada vai impedir que aconteça na minha vida aquilo que Jesus determinou para eu viver. Quantos ouviram? Então, se nós estamos falando de fé, nós estamos falando daquilo que nós queremos que vai acontecer. Não, nós estamos falando sobre aquilo que já aconteceu ali na frente. Deus foi lá e fez, porque Ele tem poder para isso. Nós é que precisamos de Deus para enxergar. E por que nós precisamos enxergar a igreja? Porque senão nós não vamos conseguir enxergar, nós não vamos conseguir caminhar. Nós não vamos conseguir enfrentar a luta de cada dia. É por isso que nós precisamos orar. Mas orar a oração que Jesus ensinou. Eu reconheço que Deus é Deus. Se a minha bênção demora a chegar, não é porque Deus está demorando, é porque eu estou demorando a ficar pronto para receber. Quem aqui ouviu isso? Aleluia. E aí eu começo a me consertar, a endireitar minhas veredas, limpar a minha casa, porque Jesus vai chegar. Então tudo tem que estar no seu devido lugar. Quem é que já recebeu alguém muito importante na sua casa?
alguém importante para receber na sua casa. Imagine alguém, igreja, que veio lá da Bahia, lá do Ceará, do outro estado longe, Rondônia, Acre, veio para cá e estabeleceu aqui a família. Conheceu uma esposa, teve filhos, ou a moça conheceu um rapaz, e depois de uns 10 anos, essa pessoa vai receber o pai ou a mãe que vai vir lá do Nordeste. Vai deixar a casa bagunçada. Vai deixar de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você é a pessoa mais importante da vida de alguém. Quem aqui ouviu o campeão? Alguém aqui está preocupado, meio perdido. Senhor, não sei o que eu estou fazendo nessa terra, não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Está igual o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer quando eu vejo eu já fiz. O Senhor manda que eu diga, eu não sei com quem que eu estou falando agora, mas eu sei que eu estou falando com alguém. Você é a pessoa mais importante da vida de alguém que está vivo. Não, você não entendeu. O Espírito Santo me leva a insistir porque você está resistindo. Não é que você é importante para Deus. Você é importante para Deus, todo mundo já sabe. Lembra, querido? Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você? Fica tranquilo. Não é sobre isso que eu estou falando. Deus me leva a dizer: você é a pessoa mais importante da vida de alguém. Se as pessoas parassem um segundo para refletir sobre isso que eu acabei de falar aqui agora, igreja, ninguém desistia mais da vida. Ninguém mais promovia o autoextermínio. Porque é terrível você ver alguém que perdeu a pessoa mais importante da sua vida. Quem é que ouviu o que eu preguei? Se eu sei que eu sou a pessoa mais importante da vida de alguém, só por causa do sofrimento dessa pessoa eu não acabo com a minha vida. Aleluia. A gente precisa ter um coração assim muito de pedra, muito gelado, para falar assim: eu sou a pessoa mais importante da vida de alguém, eu não estou nem aí. Tem que estar no limite ali, no borderline de deixar de ser um ser humano. E o Senhor manda que eu diga: você é a pessoa mais importante da vida de alguém. No dia que a tua vida, no dia que o teu fio de prata for rompido, alguém vai precisar, irmão, da consolação do Espírito Santo. Porque você é a pessoa mais importante da vida de alguém. E sabe por que Deus fez desse jeito? Porque toda vez que Ele quer te visitar, Ele podia encarnar, como Ele fez com Jesus. Mas Jesus cumpriu a missão dele, está lá vivo do lado direito do trono de Deus. Mas Deus, porque Ele é Deus, quando Ele quer se manifestar na tua vida, Ele se manifesta através de alguém. Quem é que ouviu isso? Alguém já agiu com benevolência a teu respeito? Era o próprio Deus agindo pelas mãos daquela pessoa, pela boca daquela pessoa, pelos passos daquela pessoa. Deus fez ela olhar para você e falar: eu tenho que ajudar, eu tenho que estender a mão, eu tenho que fazer algo, para que você soubesse que as suas orações estão diante do Senhor. Não se engane. Se algum dia alguém agiu com benevolência a teu respeito, foi porque o próprio Deus te visitou, através da vida daquela mulher, através da vida daquele homem, através daquela criança, através daquele idoso. Ele manda que eu diga: era eu. As pessoas não são capazes de fazer coisas boas pelas outras. Nós não somos capazes de amarmos a nós mesmos. Nós precisamos orar e pedir com fé para Deus e falar assim: Senhor, me ajuda a cumprir o mandamento que diz: ama teu próximo como a ti mesmo.
Me ajuda e me ensina a me amar. Você tem que chegar na frente do espelho e pedir para Deus: Jesus, ensina eu ter de misericórdia da minha própria vida. Me ensina, me ajuda a eu não ficar me torturando por causa do que as pessoas estão fazendo com a vida delas. Me ajuda a eu me cuidar, para eu ter forças, para que eu seja a tua mão, para que eu seja o teu pé, para que eu seja a tua boca na vida de alguém. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando? O Senhor manda que eu diga aqui nessa noite: assim como eu fiz com o profeta Elias, colocando um pão cozido e um odre com água, quando ele estava em depressão, porque ele era o meu instrumento, eu ainda tinha uma missão para ele fazer. Deus está falando aqui nessa noite: deixa Deus curar o teu corpo, deixa Deus te sustentar, deixa Deus te dar saúde, porque Ele ainda tem um ministério para você na terra. Tem pessoas que vão ser alcançadas pela tua boca, tem pessoas que vão ser abençoadas pela tua mão, tem pessoas que vão ser visitadas pelos teus pés. Ele podia usar qualquer um, mas Ele escolheu você. Então deixa Ele te melhorar, deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar, deixa Ele te levantar, deixa Ele te dar saúde, deixa Ele fazer algo novo, grande, poderoso e importante na sua vida. Porque Ele te chamou e Ele te escolheu. E Ele, nosso Deus, Ele não deve satisfações a ninguém. Ele manda que eu diga à sua igreja, eu digo isso e encerro: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, em nome de Jesus. As palmas são para Jesus.